Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulante e veremos hoje a questão 5 da prova amarela do Enem 2018. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Vamos lá. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6 horas e 15 minutos da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é de, no máximo, aí nós temos as alternativas. Então vamos lá, pessoal. A partir do nosso enunciado, nós podemos destacar algumas informações muito importantes. Primeiro, todas as horas são dadas apenas em horas e minutos, não entram os segundos. O menor valor entre os dados é 6 horas e 15. A quantidade de dias letivos, portanto, a quantidade de dados é 21. O dado que mais se repetiu, que é a moda, foi 6 horas e 21 minutos. A mediana, que nesse caso é o termo médio da sequência organizada, porque nós temos uma quantidade ímpar de dados, segundo o texto, vale 6 horas e 22. E a pergunta é qual que é a probabilidade máxima de pegar o ônibus neste período antes das 6 horas e 21 minutos. Então vamos lá. Nós temos 21 dados. Está no enunciado, está aqui, ó. 21 dados, 21 dados. A gente sabe que o menor valor é 6 horas e 15. Então vamos colocar aqui o menor valor, 6 horas e 15. Lembrando que esta sequência está organizada em ordem crescente, do menor para o maior, porque faz mais sentido organizar a hora num formato crescente. Eu poderia colocar em decrescente? Poderia, mas só acabaria complicando o exercício e é desnecessário. Então eu vou organizar aqui os dados em ordem crescente. A gente sabe então que nessa sequência o valor da mediana vale 6 horas e 22. Então o termo que fica aqui no meio da sequência, aqui em verdinho, vale 6 horas e 22. Agora vamos lá, presta atenção no seguinte, eu não sei quanto vale exatamente os demais valores numéricos. Aqui pode ser 6 e 15? Pode. Pode ser 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18? Pode também. Mas o que eu sei é que até aqui, no máximo, esse valor pode se repetir. Do 6 e 22 em diante, os valores são iguais ou maiores a 6 e 22. Isso significa que para a gente poder escolher um valor que seja antes das 6 e 21, está nesse grupo daqui, por enquanto. E como nós queremos a probabilidade máxima, isso significa que todos esses dados aqui, ó, eles têm que ser menores do que 6 e 22. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, aqui 6 e 22, 6 e 22, 6 e 22, por exemplo, perceba que a quantidade de dados que eu posso escolher diminui. Consequentemente, a probabilidade não é máxima. Então, para a probabilidade ser máxima, que está aqui no enunciado, todos esses dados aqui têm que ser menores do que 6 e 22. Outra coisa importante é que o dado que mais se repetiu foi 6 horas e 21. E onde eu coloco essas informações? Obviamente, antes do 6 e 22. Pergunta: com apenas um dado, eu posso ter 6 e 21 como sendo a moda, o dado que mais se repete? Não. Porque, por enquanto, nós temos um dado, um dado, um dado. Com apenas um dado, você não pode ter um valor que mais se repete. Então, nós temos que ter, pelo menos, mais um dado, 6 horas e 21. E agora vem a parte difícil do exercício. Aparentemente, com 2 dados repetidos, já é o bastante para classificar esse cara como o dado que mais se repete, como sendo a moda. Mas será que é mesmo? Vamos fazer um teste. 6 e 15, 6 e 16... 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20. Perceba que se eu colocar outro 6 e 20, eu vou ter 2 dados que se repetem da mesma forma que nós temos aqui. Portanto, com apenas 2 dados,
não basta para a gente garantir que 6 e 21 seja a moda dessa sequência. Eu preciso de mais um dado pelo menos. Agora sim, ó, 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20. Posso ter outro 6 e 21? Não, eu não posso. Vou explicar por quê. Porque como eu quero a probabilidade máxima de pegar o ônibus antes das 6 e 21, eu quero deixar esse espaço o maior possível. Porque se eu colocar aqui 6 e 21, 6 e 21, 6 e 21, perceba que o espaço antes do 6 e 21 vai diminuindo e a probabilidade vai deixando de ser máxima. Portanto, aqui eu tenho a melhor das situações. E agora eu pergunto para vocês, quantos são os dados nessa situação que nós temos antes das 6 horas e 21? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 dados. Em quantos dados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, que é o total de termos da sequência. Como vocês sabem, a probabilidade é aquilo que eu quero sobre o meu espaço amostral, sobre quantos dados eu tenho. O que eu quero vale 7, que é esse espaço, e o que eu tenho é 21, que é tudo. Portanto, a probabilidade nesse caso vale 7 sobre 21. Beleza?